Olá, estamos aqui transmitindo via TV Barueri e também pela Queens United TV lá em Miami, na Flórida. Um abraço para todos aí da Queens. Está no ar o Momento Inclusão, hoje com um tema assim, muito importante, muito discutido aí no nosso país, hoje, ultimamente muito discutido, lá fora já bem mais conhecido. Nós vamos estar com o Dr. Leonardo Figueiredo Aguinolin e o nosso tema hoje é sobre cannabis. Então nós vamos entender tudo, né? Como é feito, como é plantado, cultivado, quem tem direito, quem não tem, quais são as evidências em casos na medicina. Então, fique ligadinho, já vai compartilhando, dá um curtir aí na página, se inscreve, ativa as notificações para cada semana você estar conosco aqui no Momento Inclusão. Meu nome é Márcia Bueno, vou fazer minha descrição de imagem. Eu estou com uma bota vermelha, uma calça preta, um blusão preto com detalhes coloridos em flores vermelhas e verdes e douradas. Meu cabelo é loiro, eu uso óculos vermelho e uso 2 anéis na mão, tá bom? Quero pedir agora que vocês recebam com muito carinho o nosso doutor, que já está ficando cativo aqui no Momento Inclusão, o doutor Leonardo Figueiredo Aguinolin, clínico geral e especialista aí nesse tema da cannabis. Seja muito bem-vindo, doutor Léo. Obrigado, Márcia. Vou começar fazendo a minha apresentação. Hoje eu estou trajando um tênis preto e branco, uma calça jeans escura, uma blusa verde também escura, tenho o cabelo castanho e hoje estou usando um óculos preto, além de uma aliança na mão direita, que ainda vai passar para a esquerda. Olha lá, então ó, nós vamos acompanhar aqui a trajetória do Dr. Léo na passagem das alianças. Parabéns, viu? A gente está torcendo aqui. Obrigado, Márcia. O Dr. Léo já esteve conosco falando sobre mitos e verdades sobre medicamentos. Foi um programa muito bacana. Se você não assistiu, é só procurar aí na playlist aí da TV Barueri ou na Queens United TV. Tá? E hoje ele volta com esse tema que nós começamos no último programa. Começamos. Né? Mas é um tema que no Brasil, né, doutor Léo, parece ser recente, mas a gente sabe que tem pessoas que já estão se utilizando. E eu queria começar assim, para a gente quebrar esses paradigmas, qual é a diferença entre a maconha e o THC? Para a gente separar as coisas, né, os componentes e por aí vai. Começando pela maconha, ao pé da letra, maconha é uma palavra errada. Ela é um anagrama. Ela é o contrário da palavra cânhamo, né, que é a planta cannabis. Se você for olhar, maconha é o contrário, literalmente, do que é o cânhamo. Então, ela é uma distorção da palavra, certo? Se popularizou dessa forma. Se preconceitualizou desta forma, vamos falar assim. Na verdade, tem toda uma... Eu tenho um artigo, inclusive, sobre isso, sobre a história da cannabis medicinal. Claro que hoje a palavra maconha ela é a palavra mais utilizada, mas isso foi introduzido de forma proposital a distorcer o que é o cânhamo, o que é a cannabis, o que realmente é a planta, que tem seus benefícios tanto medicamentosos quanto em várias outras áreas. A gente consegue rações para animais. Teve um carro produzido por Henry Ford que ele é todo de cânhamo. Tem casas, biocombustível. Depois é um outro programa que se você quiser nós vamos cutucar hoje aqui. A maconha que todo mundo fala é aquela que a gente conhece. Geralmente comprado na boca. Isso, que é utilizado lazer, né? Tem um termo que eles estão utilizando muito agora, né? Então, utilizava-se o recreativo, isso, né? recreativo. Mas na medicina a gente coloca hoje como uso adulto. Ah, tá, uso adulto. Então tá Isso. vendo? Esses termos técnicos é importante a gente citar, né? Até porque o programa tem esse intuito de levar informação, né? Então a gente começou com essa pergunta, a diferença da maconha e do THC, que todo mundo fala do THC.
é uma sigla e a gente gostaria que o senhor tecnicamente explicasse e qual a diferença de um para o outro. Acho que na explicação a gente já vai saber separar as coisas, né? Então, a cannabis, né, a maconha, ela é a planta e o THC, ele é uma sigla para tetrahidrocannabinol, né? O THC, ele é um fitocannabinoide. O que é o fitocannabinoide? Ele é uma substância presente na planta com potencial terapêutico e também, né, digamos assim, alucinógeno, como é amplamente dito por aí. Mas vamos lembrar de uma coisa que inclusive a gente falou no programa passado, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Exato, a Então, gente tem tocou nesse assunto. É porque a gente sabe que um dos componentes Isso. da cannabis é o THC, né, que em doses elevadas Exato. pode causar alucinações, né? Tem também a parte genética da pessoa, né? Porque tem pessoas que utilizam dessa forma que você disse, citou, forma adulta, e não viciam. E tem pessoas que utilizam e eu não sei se o organismo fica dependente, né? Como a gente chama os dependentes. Olha, Como é que existe isso? E esse THC na maconha, ele está num nível mais elevado, por isso que causa essa questão? Porque esse tema é muito importante hoje a gente falar da cannabis, porque a gente vai falar daqui a pouquinho da cannabis, da medicina do endocannabinoide, que o doutor aqui vai explicar a diferença de um para o outro, e que está sendo muito utilizado de uma forma bacana, de uma forma legalizada, né, para várias doenças, vários transtornos. E a gente está explicando já no início qual é a diferença de um para outro, e o THC é a dose. Olha só, em relação à dependência, Márcia, você encontra mais dependências psicológicas, mentais, tá? Você não vê uma resistência que nem, por exemplo, como acontece com o álcool. Você vê pacientes que são etilistas ficarem sem álcool, ter tremor, ter convulsão. Você não vê isso com a cannabis, na verdade. Eu nunca vi nenhum relato, nunca presenciei também uma crise de abstinência que chegasse a esse ponto. Geralmente, você vê alguns que são usuários crônicos há muito tempo mais irritados. Mas aí que está uma diferença que a gente tem estudado bastante também, um fato que a gente tem estudado bastante, que muitos desses usuários que se consideram usuários adultos, né, os recreativos, eles já faziam uma forma medicinal indireta. A gente tem como forma que hoje no Brasil recentemente foi proibida pela Anvisa, mas está em estudo, que é a vaporização da flor. A vaporização, ela tem uma forma de ação mais rápida. Então, muitas vezes, o usuário que se acha recreativo, ele está ali usando para se acalmar. É o cara que, tô estressado agora, acabei de brigar com a mulher, vou brigar com a mulher, vai lá, fuma e acaba ficando mais tranquilo e deixando de apresentar aquela agressividade. A irritabilidade, né? Inclusive, eu estava vendo aqui uns estudos e foi interessante você citar essa questão da inalação, né? Que em Israel parece que é utilizado em alguns lugares, lá nos hospitais mesmo, para pacientes quimioterápicos, a cannabis inalada, né? Acho que por conta da dor, da circunstância do paciente. Agora, uma coisa assim, a gente vai falar hoje da cannabis, essa que é utilizada para tratamento, mas a gente não pode esquecer da cannabis com THC elevado, que leva, como o senhor disse, alucinógeno, que às vezes nunca vem sozinha, né? Ela vem sempre acompanhada com álcool, com outras coisas que potencializam, né? No Brasil a gente tem um problema muito grande que é a problemática do tráfico, né? Então são sim plantas com alto teor de THC, mas uma coisa muito importante, nem sempre o THC alto é uma coisa ruim. Tem pacientes, especialmente pacientes oncológicos, que nem você comentou, que
THC elevado nesses pacientes acaba melhorando a dor mais do que o CBD. E ajuda também em questões como a náusea, como outros efeitos adversos do tratamento quimioterápico. Existe muito essa problemática em cima do THC, e isso foi plantado junto com a preconização, que ele seria algo ruim, que ele seria... vai fumar e vai comer o cachorro, vai comer a parede, o periquito, o papagaio. E, na verdade, não é bem assim. Claro que a gente sabe que doses exageradas, o cara que fuma demais, o cara que usa o THC demais, acaba até lesando um pouquinho o neurônio, mas a gente fala de altíssimas doses. Porque em baixas doses, o THC ele tem um efeito neuroprotetor e neuroregenerador. Tanto que a gente utiliza ele bastante em pacientes pós-AVC. Em alguns casos de pacientes com autismo, você usa algumas doses de THC também. Eu gosto de usar mais o CBD, mas também tem esse equilíbrio. esse O equilíbrio. doutor Léo falou uma coisa do CBD, então vamos já aprender logo aqui. Então, o THC é um componente, Isso. né, que está dentro da cannabis, é isso? É um fitocannabinoide. Fitocannabinoide. E nós temos o CDB. CBD. CBD. Explica Isso. pra gente o que é o CBD e qual a diferença dele para o THC. Hoje em dia, a gente tem em torno, Márcia, de 130 fitocannabinoides ou endocannabinoides conhecidos. O CBD, ele é uma dessas moléculas, né, que é o canabidiol, que é o que tem se tornado mais famoso, é o que tem mais evidências. Você tem visto bastante na televisão. Mas ele não é o único. A gente tem o canabidiol, a gente tem o tetrahidrocannabinol, a gente tem canabigerol, que é CBG, canabinol, que é CBN. Isso está tudo dentro da cannabis, da tudo planta. Dentro da cannabis. E assim, eles agem no sistema endocannabinoide, cada um tendo seu efeito diferente. Então você consegue tratar uma série de doenças se você sabe manejar corretamente esses canabinoides. Quantas substâncias que a gente tem na cannabis? Tem uma estimativa já estudada? Em torno de 130 fitocannabinoides. A gente tem também terpenos e flavonoides. Terpenos, a gente tem algumas moléculas que nem aquele limoneno, tá? Que é uma substânciazinha presente no limão, que ajuda na náusea, que inclusive é o que ajuda nessa questão da quimioterapia. Então você maneja ali não só os fitocannabinoides, mas também esses terpenos e flavonoides. Então você consegue fazer bastante coisa legal. Doutor Léo, olha, você vê como é complicado. Não é uma coisa simples, né? Quando a gente fala de cannabis, como está muita gente falando, a gente tem que entender que a cannabis não é a mesma aquela que a pessoa, que o mesmo componente que a pessoa usa para uso adulto, né? Esse uso que a gente já conhece. O que o doutor está dizendo é que dentro da cannabis tem mais de 130 componentes conhecidos da ciência, estudados. Então, o que me preocupa, e eu não sei como está isso, eu gostaria que o senhor me falasse, como é administrado isso, né? Se a pessoa que planta, ela é responsável, qual é a qualidade dessa planta? Isso tem interferência nos componentes que vão ser extraídos, né? Então, a gente precisa entender, porque é um assunto delicado, um assunto que a sociedade não gosta de comentar, mas hoje já comenta pelos benefícios da cannabis. Gigantescos, né, em alguns tratamentos. A gente vai citar daqui a pouquinho todos os tratamentos que a ciência, que a medicina já estudou, que já tem casos, né, que comprovam, tem meta-análise, tem os benefícios desses pacientes, e a gente já vai dizer uma lista aqui de coisas que está comprovadamente. Agora, para o TEA, a gente vai ser uma discussão que a gente vai deixando aqui para o finalzinho, porque há controvérsias, né, ainda, está assim, estudo ainda, mas o doutor vai falar aqui da parte clínica dele, que ele já conhece, ele já tem pacientes que utilizam os benefícios, né, como foi introduzido, se pode com remédio tomar junto, se não pode, se é para beber, se é
oral, se é via óleo, tudo isso a gente vai saber daqui a pouquinho. Mas, doutora, eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão da manipulação, porque eu acho que, como o senhor começou muito bem explicando, que é a quantidade, né? É a dosagem do THC, a dosagem do CBD, né? É o equilíbrio é que leva um bom remédio, né? Uma boa administração disso na vida do paciente. Como é feito lá fora, onde já se tem produtos? Como é feito isso? Quem planta? Quem pode manipular? A indústria farmacêutica? Como é que é regularizado? Não só lá fora, como no Brasil também já temos algumas plantações. Hoje a gente consegue obter a medicação de 3 formas principais. No Brasil, a gente tem as associações de pacientes e familiares, né? A exemplo do primeiro que tivemos no Brasil, que é o Instituto Abrace, que promove um trabalho maravilhoso lá na Paraíba, né? Em João Pessoa, eles ficam lá. É lindo o trabalho deles, é bem legal, você tem que se tornar associado, né, para poder comprar. Alguns já são processados pela indústria farmacêutica, né, que normalmente são canabinoides isolados. Então você encontra ali só o CBN, só o CBD, só o THC, sem os terpenos, sem os flavonoides, sem o resto da planta. Já já vou explicar um pouquinho mais sobre a diferença de medicações. E a gente tem também como fazer a importação através da autorização da Anvisa, né? Todas essas formas são seguras. A única que eu não considero segura é aquela do vizinho. Que planta? Que acontece bastante. Eu tenho vários pacientes que falam: eu iniciei o tratamento, tomei o óleo, mas eu não tive efeito. Normalmente esse vizinho que planta pegou de alguma planta do tráfico. Então ela é uma planta com um teor de THC alto e que você não tem o controle. Quando a gente fala nas associações, na importação, na farmácia, eu sei exatamente qual dose tem dentro daquele medicamento. Então eu sei quanto de THC tem, quanto tem de CBD, quanto tem de CBN, eu sei os terpenos, eu sei os flavonoides. A gente tem alguns links de verificação que eles enviam pra gente, que é o COA, que é o certificado de análise. Então, dentro desse certificado de análise, eu sei quantos miligramas tem de cada substância por ml. E ali eu consigo fazer o cálculo de gota para quanto o paciente vai tomar. Ou seja, tem um responsável. Tem um responsável. E bem importante a gente ressaltar, que foi a primeira pergunta que você fez, em relação à produção. Essa produção ela é extremamente fiscalizada em todos os seus âmbitos. A cannabis ela é uma planta que ela absorve muito as toxinas do solo. Então, tem-se a fiscalização do solo, se aquele solo é um solo adequado para o plantio. Tem-se a fiscalização da semente. E assim como na soja, no milho e em várias outras plantas, a gente consegue um controle genético bem importante. A gente faz modificações genéticas, Márcia, dessas plantas para que a planta tenha um CBD predominante. É importante também o controle da água, do sol, do processo de desidratação, né? Toda a manipulação da planta que vai do plantio da semente até a produção final do óleo. Todas as etapas são fiscalizadas. E, por exemplo, no Instituto Abrace, eles têm tudo isso regulamentado e fiscalizado. A Anvisa autoriza tudo. Autoriza, e essa fiscalização ela é incessável. Eles estão sempre sendo fiscalizados. Em quais casos hoje no nosso país precisa de importar ainda? Olha, Márcia, eu gosto de trabalhar um pouquinho com produtos importados por causa da questão do custo. Hoje a gente tem, por causa desse freio dentro do Brasil, a gente tem um custo muito elevado das medicações. Claro que esses institutos, eles fazem uns descontos, quando vê que é uma família mais carente, eles ajudam mesmo, é bem legal. Mas o custo
ele é mais elevado do que o de fora, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, que nem você falou que é permitido o uso recreativo, o uso adulto, pode se plantar vastamente. Então você tem uma fazenda, o que tiver, o que der para plantar, você pode plantar nessa fazenda. E aqui, por ser algo muito pequeno, você diminui a produção, aumenta o custo. Os custos. E, doutor, quem pode receitar isso? Isso que eu acho isso importante, uma pergunta importante, porque a gente está falando com o doutor Léo, ele é médico, ele é formado, ele é estudioso na área da cannabis, até para tratar os pacientes que ele atende. Então, assim, a gente precisa saber quem receita, né? Se esse médico precisa de uma autorização, porque o médico não é só receitar e ir para casa, tem um acompanhamento. E a gente vai saber isso daqui a pouquinho no próximo bloco, que eu já vi que subiu aqui, chamar aqui o intervalo. Próximo bloco a gente volta para saber quem está autorizado, quais os efeitos, quais os benefícios, quais os casos dos transtornos e as doenças que hoje são mais utilizados com bons resultados. A gente já volta. Obrigada. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Olá, voltamos aqui no segundo bloco do Momento Inclusão. Nós estamos hoje com o Dr. Leonardo Figueiredo Aguinolin, ele é clínico geral, ele é estudioso na área da ciência, na área da cannabis. Nós estamos com esse tema hoje. E nós paramos o outro bloco, doutor Léo, falando sobre quem pode receitar. O senhor é clínico geral, tem médico especializado, todos os médicos podem, o psiquiatra pode, o neurologista pode, o oncologista pode. Estou fazendo essa pergunta até para a gente ter uma referência. Como você que não viu o bloco anterior, volta um pouquinho, assista, porque o Dr. Léo deu uma explicação muito importante da questão de como deve ser plantado, como deve ser tratado, manipulado, né, os perigos, porque a gente escuta, né, doutor Léo, muita gente falando, não, onde você comprou? Não, eu comprei, fez efeito, meu filho está bem, mas aí depois ele começou em crise novamente. Então o doutor Léo explicou todo esse passo a passo, quais os casos que precisa ser importado e por quê, quais são os componentes. Então, estou fazendo um resuminho para você,
do bloco anterior, tá bom? Doutor Léo, me fala um pouco da parte clínica. Quem pode receitar? Como é feito isso? Federal, das regras do conselho, a prescrição médica ela é livre. Inclusive, foi até um dos motivos de ter sido liberado, porque o CFM, no final do ano passado, tentou restringir para apenas 3 tipos de epilepsia e depois acabou liberando com base nessa justificativa. Então, qualquer médico pode prescrever. Entretanto, a gente não tem isso nas faculdades de medicina. Na verdade, agora, a primeira faculdade de medicina, se não me engano, de São João, não lembro o nome exatamente da faculdade, mas colocou na grade curricular a medicina endocannabinoide. No meu caso, para iniciar como prescritor, eu fiz um curso, né, da Weekend Academy, que é da doutora Patrícia Montagner. Ela é uma neurocirurgiã especialista em dor, lá de Florianópolis, uma médica fantástica, fantástica. E nesse curso dela tem tradução simultânea. Eu tive aula com professores de 10 países diferentes, então você tem com médicos que trabalham em países que têm umas pesquisas mais avançadas. No Brasil, a gente tem esse problema em relação à pesquisa, sempre, que é a questão... né? Sempre, né? Infelizmente. Infelizmente, essa questão do preconceito acaba atrapalhando muito a pesquisa, mas no curso eu tive médicos que prescrevem há 30 anos. Então, são pessoas com uma vasta experiência em prescrição. E essa questão da tradução simultânea é muito legal. Você consegue entender, a gente, quando fala tradução simultânea e de vários médicos de referências dos seus países, a gente já ultrapassou a barreira só do inglês, né? Sim. Teve professores de lá, dos Estados Unidos, do Uruguai, da Alemanha. São línguas assim, o alemão, por exemplo, para mim é algo... Não dá para... Ainda não dá para ser... Ainda não dá. Assim, né? Até o inglês a gente arrisca um pouco, mas o alemão ele se torna bem mais complicado. E esse curso que ela fez é muito legal por causa disso. Essa tradução simultânea, ela facilita o aprendizado e ela permite a inclusão entre conhecimentos de profissionais de diversos países. Então, eu tenho um certificado que ele é um certificado de prescrição internacional. Tem outros cursos no Brasil, tem diversos outros cursos. Os 2 maiores é o da doutora Patrícia Montagner e o da doutora Paula Stella, que também é neuro. Tá? Ela, se eu não me engano, chama Sativa, e eu quero fazer esse curso também dela, porque ele também é tido como uma referência. Então, os médicos prescritores de hoje, eles buscaram conhecimento além da faculdade. Tá? Que nem a gente comentou em relação ao clínico geral, ele é aquele que sai sabendo um pouco de tudo. E os especialistas, eles vão indo depois nas suas áreas, exatamente. E tudo indica aí, né, pelos números, né, que a gente vem recebendo do tratamento da cannabis, é que logo ela vai estar na grade, né? Sim, sim. Com certeza, até na questão de medicação, né? A tendência é essa, porque a gente tem tido resultados muito legais. Eu tenho pacientes assim com histórias surpreendentes, de verdade, que é até o motivo de eu ter abraçado a questão da cannabis medicinal, que hoje o meu foco ele é virado para cannabis, para prescrição em seus mais diversos âmbitos. Estou começando a buscar uma especialização um pouquinho maior mesmo dentro da cannabis, né? Que nem eu comentei, hoje os casos de neuropediatria estão com o Dr. Felipe lá na clínica. E o Dr. Felipe vai vir aqui nos dar uma entrevista, já estamos agendando com ele, e vamos trazer o Dr. Felipe e o Dr. Léo, que eu acho muito importante, né? São 2 aí especialistas, cada um na sua área, e o Dr. Felipe é neuropediatra, né? Neuropediatra, quer dizer, extremamente importante quando o cérebro ali está em pleno desenvolvimento, né? Nós vamos falar de muita coisa, marcos de desenvolvimento, etapas. Ixi, vai ter muito programa ainda pela frente. Mas, doutor Léo, me diz uma coisa. Eu andei dando uma pesquisada e a gente tem já uma lista aí de indicação,
da cannabis medicinal. A epilepsia me parece que foi a primeira que deu um boom, assim, inclusive que trouxe o termo cannabis para a gente de uma forma mais realista, né? Porque a gente sabe que as pessoas que têm epilepsia, né, tem crianças que convulsionam 10, 20, 30, até mais ao dia. 100 vezes ao dia. Então, imagine o desespero dessa família, né? Você quer até falar um pouquinho da epilepsia? Até para entrar? Podemos falar, porque podemos tem muita falar, gente que não conhece, né? Então é importante. A epilepsia, ela foi a causa da entrada da cannabis medicinal no Brasil, tá? A gente já, que nem te falei, tem estudos de 30 anos em países do exterior. E o que aconteceu? Inclusive, tem alguns documentários que o presidente da Anvisa fala sobre isso, que pela primeira vez na história da Anvisa, um medicamento não foi introduzido pela indústria farmacêutica. Foram mães que começaram a solicitar a importação desse produto, que começaram a solicitar a importação da cannabis, porque seus filhos já tomavam ali 3, 4, 5 medicações e continuavam tendo as crises refratárias ao tratamento. E são remédios fortes, né? Remédios fortíssimos. E a gente tem que lembrar daquela questão da metabolização das medicações, que muitas vezes é hepática, renal, e acabam controlando um pouco, não controlavam tudo e prejudicando outros lados. Então essas mães, têm até um documentário chamado Cortina de Fumaça, super legal, que ele fala sobre essa história da cannabis medicinal, de mães falando que se não fosse legalizado, elas virariam traficantes. Com todas as letras. Para poder tirar o filho desse estado, iam traficar a medicação, né? Não que fossem traficar para vender, mas que trariam, independente de ser autorizado ou não, porque começaram a ver melhoras em seus filhos. E, assim, essa questão da lista de indicações, a gente tem algumas doenças, algumas patologias que têm uma indicação que é mais conhecida, mas a gente tem diversas doenças em estudos e que tem relatos, né? A gente conhece em torno de 270 doenças hoje com potencial terapêutico. Por quê? Você pega ali os fitocannabinoides que a gente conversou. Você tem um potencial de melhorar inflamações. Você melhorando inflamações, quantas doenças você já consegue melhorar? Você já fala da fibromialgia, da gota, do reumatismo, da dor, né? Tem gente que vive com dor, né? Exato. Dor no corpo todo. Né? Eu comecei a me interessar pela área por causa da minha noiva, né? Que ela tem uma enxaqueca crônica que piorou muito pós-Covid. E insônia, porque essa enxaqueca também atrapalhava a questão da manutenção do sono dela. E eu comecei a estudar por ali. E eu tenho uma prova viva dentro de casa, né, de que há uma melhora. E a partir disso eu fui aumentando os meus estudos, os meus conhecimentos. Você falou do sono, né, da insônia. E a lista assim, que eu recebi é epilepsia, ansiedade, né, a dor, a esclerose múltipla, ao Alzheimer, sim, né? Insônia. Que vai contra aquilo tudo que era falado, de que a maconha acaba com o cérebro, de que ela causa o esquecimento. O Alzheimer, ele vai contra isso. Porque o Alzheimer, ele é uma doença que gera esquecimento na pessoa. Eu não sei se você já teve algum exemplo de Alzheimer dentro de casa, sim. Mas é algo muito cruel. O meu avô mesmo, no fim da vida, isso foi antes de eu estudar cannabis, o meu avô não lembrava de mim. O meu avô olhou assim, perguntou pra minha mãe, quem é aquele menino lá? Eu tenho uma tatuagem na perna, né? Ele, quem que é aquele tatuado lá? E não me reconheceu. E aí ele veio depois falar comigo. Aí ele falou, o que você faz? Eu falei, sou médico, moro em São Paulo. Ele, eu tenho um neto que mora em São Paulo e é médico. Então, assim... É difícil, né? O Alzheimer, ele é ingrato, né? Cruel, né? Com a família e com a própria pessoa, né? A gente tem a náusea, vômitos, pacientes quimioterápicos, sim. Síndrome de Tourette. Ajuda também. Né? Dentre outros. Né? Mas eu gostaria que a gente volta naquela questão da manipulação. Né?
A gente vê muita gente, eu me preocupo muito, gente, volto a falar isso, importante você procurar um médico. Né? Seja o médico do seu filho, seja um clínico geral, seja o doutor Léo, né? Uma pessoa que você veja no currículo dela que ela tem essa condição. Os psiquiatras hoje já estão utilizando muito, e não só na questão de alguns dentro do transtorno do espectro do autismo, mas a esquizofrenia também. Sim, então, hoje, se fosse para falar uma especialidade que tem a maior quantidade de médicos prescrevendo, eu iria para a neurologia. É o que mais tem, especialmente a neurologia pediátrica, a neuropediatria. Tem bastante prescritor nessa área. Dentro da psiquiatria, tem vários também, mas eu vou te falar que é a especialidade com a maior resistência dentro da medicina à prescrição de cannabis. A medicina, ela é uma ciência, vamos falar, recente, conforme a conhecemos hoje, né? Então a gente tem atualizações gigantescas. Aquilo que se acredita que faz bem hoje pode não fazer bem amanhã. Que nem a gente já teve vários casos de medicamentos que eram utilizados e que hoje em dia já não são mais utilizados, né, Márcia? E assim, a questão de ir contra a prescrição da cannabis medicinal, na verdade, é falta de conhecimento, é falta de atualização. Tá? Os médicos também precisam começar a se atualizar, né, nessa questão. O médico ele não pode parar de se atualizar, né? O bom médico ele mantém o estudo pelo resto da vida, justamente pelo fato de ser uma ciência nova. Vamos comparar, por exemplo, com a matemática, que é a mesma há milênios. A medicina, como a gente conhece hoje, ela Agora, uma curiosidade, doutor. A cannabis medicinal, ela vem... Como ela vem? Vou te falar, eu nunca vi. A forma de tratamento. Porque eu vejo pessoas falando de óleo, né? A vaporização, a gente sabe que nem se a gente está tentando. E foi proibida no momento. Hoje, a prescrição, quando você faz, como é que é feita isso? Como é feita? É por idade, é por peso? Como é que se chega na dosagem do paciente? É inicial? Se é igual aos outros remédios que a gente vai subindo, vai acompanhando? Como é isso? Olha, primeiro, forma de tratamento. Márcia, tem diversas formas. A principal forma hoje no Brasil é o óleo, tá? Mas a gente tem também pomadas, que é muito bom para inflamação local. Em alguns casos tem estudos de alopecia, inclusive eu iniciei uma paciente de alopecia areata, gravíssimo o caso dela, e ajuda bastante nessas questões. Essa paciente ainda não chegou à medicação, mas para frente, se Deus quiser, teremos bons resultados. E o óleo é para passar na pele? Como é isso? Na pele, é um creme para passar na pele. A gente tem supositório, tanto anal quanto vaginal, que ajuda em doenças inflamatórias, tanto intestinais quanto cólicas menstruais. A gente tem sprays de resgate, que é um sprayzinho nasal muito utilizado, especialmente em casos de epilepsia, para quando a criança está na crise propriamente dita, você conseguir resgatar. Geralmente esses têm um teor de THC um pouco mais alto, inclusive, tá? A gente tem... Márcia, a gente tem muitas opções. A minha esposa, por exemplo, ela usa uma gominha para dormir. Ela é tipo uma gummy, né? Inclusive, já vi várias informações erradas sobre isso. Várias pessoas falam, isso é para poder colocar crianças para utilizar. Não, ela é uma forma de tratamento, ela é uma posologia, ela é bem controlada. Essa gominha, ela tem THC e CBD. Ela é predominante CBD, a cada 5 moléculas de CBD nela tem uma de THC. A minha esposa usa metade dessa gominha, então não existe brisa, não existe a larica, tá? E a dependência existe ainda? Não, a gente não tem dependência dentro da medicina endocannabinoide. Acho que o seu desligou também. Acho que agora voltou. Eu falo da dependência porque a gente vai ter esse link ainda, sempre esse link, né? Infelizmente, né? Nesse nicho, no nosso país, a gente vai ter
esse link. Sei lá se vai demorar 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas vai ter esse link. Então, não tem. Ela utiliza e compra aqui mesmo ou foi importado? Como é isso? A da minha esposa eu importo de fora. Eu importo. Aquela questão do custo-benefício. Ok. É que a gente falou, se você não viu lá o bloco anterior, correm lá. Né? E deixa eu te falar uma coisa, doutor, isso é uma pergunta frequente, principalmente das famílias. O uso da cannabis medicinal, né? Eu vou falar agora aqui no caso da epilepsia, do transtorno do espectro do autismo, né? Ela elimina os outros remédios que essa criança, que essa pessoa já vem tomando, às vezes há anos. Como é feita essa passagem da cannabis medicinal? Elimina-se os risperidona, fluoxetina, aripiprazol, o que seja, os remédios que vem tomando. Como é feito isso? Você, como mãe de criança com autismo, você sabe que existe todo um processo de tentativa de acertos e erros de desmame. Dosagem. Exatamente. Então, quando a gente fala de cannabis medicinal, é a mesma coisa. A gente inicia uma dose e vai aumentando conforme necessidade. Quando a gente fala de substituição de medicação, vamos lembrar primeiro que a cannabis ela é um tratamento e não uma cura, tá? Então, que nem, por exemplo, crianças que usariam aripiprazol por toda a vida vão acabar utilizando a cannabis por toda a vida. Em relação ao desmame, na maioria das vezes você consegue desmamar várias dessas medicações. Paciente que usa ali na epilepsia, por exemplo, 4, 5 medicamentos, você acaba reduzindo para 2, para 3, diminuindo a dose desses medicamentos que a criança... De formas progressivas e cautelosas. Cautelosas, né? Jamais suspender uma medicação de forma abrupta, tá? Os únicos que eu costumo suspender de cara são alguns remédios para dormir, mas isso em caso de insônia, porque ali age muito, muito, muito bem. Mas quando a gente fala de autismo e epilepsia, a gente tem que ter um cuidado muito maior com o paciente, a gente tem que ter uma delicadeza muito maior. Se eu suspendo os 5 medicamentos que a criança toma e entro com a cannabis direto, eu posso piorar em muitas crises, pode acontecer algo muito pior com aquela criança. Então, a proximidade do prescritor endocannabinoide com a família, com o paciente, ela é muito importante. Eu peço, por exemplo, para os meus pacientes para que eles façam anotações. 3 gotas pela manhã. Tive melhora da ansiedade. À tarde, voltei a ficar ansioso. Então, eu sei ali quando aumentar e em que horário colocar a medicação desses pacientes. Então, ele é uma medicina bem mais proximal. Você tem uma proximidade muito maior com o seu paciente se você quer ter bons resultados. E é bem importante isso. Meus pacientes têm meu WhatsApp, eu não faço consulta pelo WhatsApp porque não pode, né? A gente tem todas as restrições do CRM também, do CFM, que é correto também. Então, assim, mas uma coisinha ou outra ele pergunta, ele tira uma dúvida. É a mesma coisa que um psiquiatra faz. Isso é importantíssimo, com né, pacientes, doutor? Né? Porque eu acho que, principalmente as mães, os familiares, né, de crianças, aí dentro do transtorno do espectro do autismo, da epilepsia, né, que a gente conhece, as mães realmente, elas ficam muito preocupadas, né, porque a criança pode bater a cabeça, né? Então, ter esse amparo de um médico, que você tem o WhatsApp dele, não para consulta, mas alguma coisa está fora do normal, ou, olha, está acontecendo isso é uma segurança muito grande, né? Muito, muito grande. E, assim, em relação à dose da cannabis, ela varia muito. Tá, então, cada corpo tem a sua absorção. E bastante importante, deixa eu fazer uma citação sobre os 3 tipos principais de medicações que a gente tem hoje. A gente tem os isolados, né, que é o que é considerado grau farmacêutico, que são medicações de molécula única. É o óleo que vem só o CBD, sem terpenos, sem flavonoides, sem THC, nada. A gente tem as medicações broad spectrum, que é o quê?
É o espectro quase completo da planta. Então você pega a planta ali, faz faz o óleo dela completa e você tira o THC, tá? E tem também as Full Spectrum, que é o extrato completo da planta com o THC. E aí essa com o THC ela pode variar as dosagens. Por exemplo, tem vários pacientes que eles usam Full Spectrum com THC menor do que 0,3%. Também não tem nenhum efeito adverso. Agora, esses 3 tipos de medicamentos da cannabis, né? Que o senhor citou agora, para cada um deles é indicado para um caso, por exemplo, para quem tem dores. Tem gente que tem dor no corpo inteiro, né? Fibromialgia, dores, os quimioterápicos, né? Que estão aí no processo de tratamento do câncer. Então, nesses 3 tipos que você citou, a gente tem doses, um sem THC, outro uma dose de THC moderada, outra completo, tudo que a cannabis tem. Eles são oferecidos para tratamentos diferentes? São. É isso? São. Cada caso é único, tá? Então eu tenho pacientes com as mesmas patologias que usam medicações diferentes. Por exemplo, quando que eu vou usar o CBD isolado? Geralmente em policiais, atletas e motoristas de ambulância, por exemplo. Por quê? Fazem exame de doping. Então, se eu uso uma Full Spectrum, por mais que ela seja menor do que 0,3%, tem THC, ele é pego no doping, ele é considerado um então, usuário. depende da profissão. Então, depende muito da profissão, mas não é o único. Às vezes, tem paciente que se dá bem com THC, tem paciente que não se dá bem com THC, tem paciente que se dá bem com o CBD, tem paciente que não tem. Então, cada caso ele é bem individualizado. Então, o THC, que é a questão do alucinógeno, ele não é tão maléfico. Em quantidades pequenas, ele vai ser importante no tratamento. Eu te diria, com acompanhamento médico, ele não é maléfico. E, assim, eu tenho pacientes, por exemplo, que usam óleo 1 para 1. Para cada molécula de CBD, tem uma molécula de THC. Geralmente em pacientes com dores crônicas. A gente tem pacientes com fibromialgia, a gente tem pacientes com artrite, que acabam usando doses menores, mas com uma proporção de THC maior na formulação do óleo desse paciente. Então, eu jamais diria que o THC é maléfico, tá? Eu diria que bem manipulado e com um acompanhamento médico responsável, que nem a gente está falando dessa questão da proximidade. Eu vejo muitos colegas que fazem, por exemplo, consulta única e prescreve e ponto, acabou. A minha consulta eu cobro um pouco mais caro, né? Só que eu tenho uma proximidade maior. Então eu estou sempre ali no pé. Até porque isso é uma questão importante na sua profissão, né? Sim. Saber, olha, as porcentagens, você ter aí um gráfico, né, de melhoras, o que... Eu faço estudos desses pacientes. A estatística, né? Estatística e estudos de caso clínico mesmo, tá? Eu tenho estudos de cada paciente, eu converso com eles sobre isso, para mim ter dados, para que eu possa gerar estudos também. Base, né? Base científica. Dar base, exato. Mostrar de que trata realmente a insônia, de que melhora a ansiedade do paciente, de que melhora a dor. A única maneira é a gente promover estudo. Essa proximidade, essa questão de estar ali sempre no pé do paciente, e aí, melhorou, não melhorou, como é que tá, como é que não tá, do paciente me mandar mensagem, às vezes até meio fora de horário, eu não tenho muito horário, é importante, porque eu trago dados para a gente poder fortalecer a cannabis medicinal. Doutor Léo, uma coisa que mais preocupa as mães é que a gente sabe que a gente tem que passar nossos filhos a cada 3 meses, máximo, né? No máximo. No neurologista, no psiquiatra, até
por conta das receitas, né? Do remédio, tudo da dosagem, desse controle, dessa evolução, para ver como é que está indo o tratamento. E preocupa muito as mães essa questão de, a maioria das receitas são receitas controladas, né? O tempo de você marcar o médico, você conseguir a receita e atender o seu filho. No caso da cannabis, demora muito a questão da importação? Como é isso? Tudo depende, claro, do fornecedor que você vai comprar. Mas hoje, a gente tem medicações chegando no estado de São Paulo de 12 a 20 dias. Então, rápido, acaba sendo bem rápido. Claro que para quem está esperando, cada dia é crucial, né? Mas 12 dias, para quem nunca teve acesso, se torna bem mais fácil do que você seguir, por exemplo, o processo de importação antigo, que você tinha que entrar na justiça, que você precisava meses, né? De toda uma burocracia, toda uma autorização. Hoje você consegue fazer a autorização. Eu faço durante a consulta. Olha aí, que bacana. Eu faço o laudo, a receita do paciente e eu já autorizo na Anvisa esse paciente a adquirir a medicação. Eu tenho uma pergunta de uma mãe aqui. Ela tem um filho, não sei se é filho ou filha. Tem 6 anos, já laudado dentro do transtorno do espectro do autismo. Ela pergunta, o canabidiol regula o humor e ajuda na agitação da criança? Bastante. Eu tenho pacientes de autismo, né? Hoje estão sendo direcionados para o Dr. Felipe, os novos pacientes. Os antigos eu continuo fazendo o acompanhamento, mas ajuda bastante. O CBD e o CBN, que é o canabinol, eles ajudam bastante a acalmar. Então, eles ajudam na ansiedade, eles ajudam também naquela questãozinha que eu citei no podcast anterior, que é na produção da anandamida, que é um endocannabinoide que o nosso corpo produz e que geralmente, vamos lembrar que não é uma regra absoluta, mas geralmente em pacientes autistas, a anandamida está um pouquinho reduzida. E temos casos relatados de pacientes autistas não verbais que voltaram ou iniciaram a fala após o uso da medicação. Então, gente, olha, assim, eu tô vendo aqui, já subiu a plaquinha aqui pra gente encerrar o programa. Eu tinha mais coisas para perguntar, tem a questão dos interesses de várias áreas, né, dentro do país, que é um assunto também que vai Esse é polêmico, né? E que pode prejudicar aí o andamento, a evolução, né? Não só dos estudos, né? Porque a gente precisa de verbas também na área científica, na área de medicina também, como também a produção no país para que isso fique mais acessível às pessoas, né? E que chegue a mais pacientes que realmente precisam, né, doutor? Mas eu acho que a gente vai vir com outro programa, inclusive com o neuropediatra, né? Para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre isso, das dúvidas que ficaram aí, né? Essa questão dos estudos e das proibições, a gente tem várias coisas que prejudicam. Você fazer estudos em crianças é sempre complicado, né? É delicado, os conselhos são um pouco mais exigentes, né? Seguram um pouco mais essa questão. Em relação à vaporização, por exemplo, você vai contra uma das maiores organizações do país, que é o tráfico. O tráfico não é interessante que se libere a cannabis vaporizada, por mais que ela seja para fins medicinais, né? Sempre tem essa questão. Específicos em também, casos específicos, não é para todo mundo, né? Que nem o óleo também. Todo mundo pode usar de alguma forma, mas tem que ter uma indicação, né? Tem que ter a sua indicação. Então a gente vai nessa questão da introdução da cannabis medicinal contra forças maiores, contra forças políticas. Em alguns pontos tinham uma problemática religiosa que já não está sendo mais uma problemática,
que a gente vê muitas mães evangélicas, por exemplo, porque no início tinha muito isso, né, da religião, ir contra. Hoje a gente tem as mães conha no Brasil. É um movimento já, né, das mães. A gente tem um movimento muito grande. Porque aquela história, quando você vê o seu familiar sofrer, quando você vê que nada está resolvendo, tudo aquilo que te dá esperança você agarra. Então a planta, que era uma planta demoníaca, ela passa a ser uma planta de Deus naquele momento. Então, e a gente tem que sempre colocar aqui, pontuar, gente, que o doutor começou lá no início explicando tintim por tintim o que é a cannabis, né? Falou um pouquinho da maconha, né? Falou da utilização, falou do THC, né? Do CBD, de mais de 130, né? Componentes que tem na cannabis, quais são separados né, na manipulação, né? Então, assim, não é da forma como foi passado. Então, a gente tem que voltar um pouco, estudar, fazer a leitura. A gente vê muitos médicos também, companheiros, né, seu de profissão, né, médicos respeitados, Sim. né? Dr. Drauzio Varela fez uma entrevista fantástica, super legal. A gente está vendo muitas pessoas sérias no país falando da cannabis. Então, a gente também tem que entender um pouco que não é balela. E que não é, né, se está usando para tantas doenças, tratamentos, e está dando resultado, a gente tem que dar pelo menos um voto de confiança, né? E logicamente, se você consegue que seu filho evolua, que ele tenha essa evolução dentro do transtorno do espectro do autismo, porque são tantas, um né, neurodiversidade de sintomas, de ações, né, dentro do espectro, que a gente precisa também acreditar um pouco, né? E procurar bons profissionais sempre, né? Sempre baseado na ciência, na legalização da Anvisa, né? Sempre com pessoas que a gente confia. Com acompanhamento. E acompanhamento, principalmente. Tá? Então, doutor, nós vamos ficando por aqui, né? A gente não consegue falar mais, já subiu a placa aqui. E é engraçado que o Momento Inclusão começou com, acho que era meia hora, depois passou para 40 minutos, a gente está quase batendo uma hora e tem muito assunto. Se deixar, a gente fica aqui, é isso, né? A gente ficaria aqui dias se fosse para falar tudo, Márcia. Doutor Léo, quer encerrar para mim, então, com uma frase ou até mesmo a frase que nós iniciamos, relembramos, né, para que as pessoas fiquem com uma reflexão. Né? Eu falo de uma frase, mas uma palavra, para que as pessoas levam para casa a reflexão sobre o tema de hoje. Estudo. É uma palavra mesmo, em vez de uma frase, estudo. Porque com estudo você adquire conhecimento, você sabe sobre o que você está falando. No início, quando eu comecei a prescrever, muitas pessoas abriam um sorrisinho meio malicioso, mas conforme eu fui adquirindo conhecimento e eu fui sabendo sobre o que eu estava falando, tendo uma certa autoridade sobre o tema, esse preconceito vai se quebrando. É informação, né? Onde tem informação, a gente consegue caminhar com mais solidez, né? Então é isso aí. Um abraço para vocês que estão em casa, um abraço para vocês da Queens Night TV, um abraço a todos que estão nos assistindo pela TV Barueri e até semana que vem com mais um Momento Inclusão. Obrigado, doutor Léo. Valeu. De nada, Márcia. Obrigada. Valeu.